o cumprimento do disposto no artigo 35, inciso 2 da Lei Orgânica e artigo 40A do Regimento Interno, garantindo e incentivando a participação popular durante o processo legislativo de apreciação do projeto de lei complementar número 2 de 2017. Na presente audiência pública serão expostos bem como os esclarecimentos sobre as dúvidas e as anotações de reivindicações do público, especificamente sobre o tema do projeto. A audiência pública terá a duração mínima de 30 minutos. Será franqueada a palavra aos representantes do chefe do Executivo, aos senhores vereadores e ao público inscrito. Convido o senhor Marco Aurélio Habitante, secretário municipal de Planejamento e Meio Ambiente, para fazer a explanação do projeto de lei complementar número 2 de 2017, que dispõe sobre a alteração da lei complementar número 254 de 2007, que institui o Plano Diretor de Desenvolvimento do município. O secretário terá 10 minutos para a explanação. Boa noite a todos. Gostaria de, mais uma vez, agradecer a presença de todos, das autoridades, da comunidade que está sempre presente aí, mostrando o seu interesse, né, em conjunto, de a gente construir uma cidade melhor. Vou partir para a parte formal, repetindo o que já foi dito na audiência anterior, para os que não estavam presentes poder ter ciência. Ofício 157 de 2017, Caçapava, 4 de maio de 2017. Senhor Presidente, pelo presente, encaminho o incluso projeto de lei complementar que altera a redação da Lei Complementar número 254, de 5 de junho de 2007, que institui o Plano Diretor de Desenvolvimento do município, para que seja levado à apreciação e posterior aprovação por Vossa Excelência e seus dignos pares. O incluso projeto de lei complementar se faz necessário para atender às necessidades de adequação da legislação vigente às novas necessidades do município. A Constituição Federal estabelece no parágrafo 1º do artigo 182 que o Plano Diretor é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. A sua instituição, bem como sua readequação, é obrigatória para cidades com mais de 20 mil habitantes. O Estatuto da Cidade, Lei Federal número 10.257, de 10 de julho de 2001, regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal e estabelece as diretrizes gerais sobre o processo legislativo do Plano Diretor. A Lei Orgânica do município de Caçapava estabelece no artigo 70, inciso 27, que compete privativamente ao prefeito elaborar o plano diretor, ou seja, matéria de lei de iniciativa do Poder Executivo. A predita Lei Complementar Municipal 254 de 2007, seguindo os ditames da Constituição Federal, Estatuto da Cidade e Lei Orgânica do município, foi instituída para o desenvolvimento constante do município sobre os aspectos físico, social, econômico e administrativo, desejado pela municipalidade, e, embora único, o plano diretor deve ser adaptado constantemente para se adequar às novas prioridades. O presente projeto de lei complementar municipal objetiva realizar alterações ao plano diretor, trazendo-o para a nova realidade do município, suas novas prioridades, através de um processo que implique nas modernas técnicas de administração conjugadas com recursos disponíveis, mantendo assim a efetividade do plano diretor. Para a elaboração do referido projeto, foram observadas todas as formalidades fáticas, jurídicas e legais. As fases de coleta de dados, interpretação dos dados e fixação dos objetivos foram rigorosamente cumpridas, bem como foram realizadas 4 consultas públicas junto à sociedade, assegurando-se
a eficácia do desempenho das competências da lei e do plano diretor, chegando ao final no resultado do projeto que ora é apresentado, que já foi previamente aprovado pelo Conselho da Cidade de Caçapava. Este projeto está de acordo com as exigências da legislação federal e abrange de forma global e estratégica a política de desenvolvimento urbano para o município de Caçapava. Acompanha este projeto a planta de diretriz viária do município, planta número 1, planta de macrozoneamento, escala 1 para 35 mil, planta número 10, zona especial de interesse social, ZEIS, escala 1 para 35 mil. Por fim, verificada a existência de regularidade formal e material, espero ser o presente apreciado e aprovado por Vossa Excelência e seus dignos pares. Valho-me do ensejo para reiterar os protestos de elevada estima e distinta consideração. Fernando Cid Diniz Borges, Prefeito Municipal. Foi apresentado o projeto de lei complementar número 2, de 4 de maio de 2017. Assunto: mensagem aditiva ao projeto de lei complementar número 02 de 2017, ofício 189 de 2017, Caçapava, 22 de maio de 2017. Senhor Presidente, tenho a satisfação em cumprimentá-lo e dirigir-me a Vossa Excelência para incluir, com fundamento no artigo 149 da Resolução número 3, de 20 de abril de 2016, Regimento Interno da Câmara Municipal de Caçapava, mensagem aditiva ao projeto de lei complementar número 02 de 2017, que altera a redação da lei complementar número 254, de 5 de junho de 2007, que institui o Plano Diretor de Desenvolvimento do município. Mensagem aditiva. Fica incluído na redação do artigo 2º do projeto de lei complementar número 02 de 2017, o seguinte: artigo 17, parágrafo único. A lista de ZEIS constante na planta 10 ficam acrescidas as seguintes zonas de interesse social, ZEIS, conforme planta anexa a este aditivo. Número 87, Caçapava Velha, Rua São Camilo. Número 88, Caçapava Velha, Rua São Benedito. Número 89, Caçapava Velha, Rua Santa Cruz. Número 90, Parque Eldorado. Número 91, Vila Paraíso, Travessa ABC. Número 92, Vila Paraíso, Castelo Branco. Número 93, Chácara Pajé. Aproveito o ensejo para reiterar os protestos de elevada estima e consideração. Fernando Cid Diniz Borges, Prefeito Municipal. Agora, eu vou ler a emenda modificativa número 3 de 2017 ao projeto de lei complementar número 02, apresentada pelos vereadores. Então, esse é um assunto que já foi previamente, mas não tão detalhadamente discutido na semana passada. Então, agora está sendo formalizada a proposta. Tá? Alteração do plano diretor, legalidade e constitucionalidade. Ementa. Ah, não é esse aqui não, desculpa, gente. Esse é o parecer, né? Acho que é bom ler, né? Ou, o que vocês... Vamos ler, vai, não custa, já está aqui. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei complementar número 02, de autoria do excelentíssimo senhor Prefeito Municipal,
que dispõe sobre a alteração da Lei Complementar número 254, de 5 de junho de 2007, que institui o Plano Diretor de Desenvolvimento do município. No tocante à iniciativa, a presente propositura está em conformidade com a legislação municipal. A análise da propositura extravasa a competência da Procuradoria Jurídica, pois exige-se a avaliação dos estudos técnicos que deram origem ao referido projeto. É importante ressaltar que o plano diretor interfere nas diretrizes do desenvolvimento urbano, daí a determinação do artigo 180 da Constituição Federal do Estado de São Paulo. Sendo a participação da população de extrema importância, esse projeto deve ser submetido à prévia audiência pública, bem como deve ser observado o quórum para sua aprovação, nos termos do artigo 35 da Lei Orgânica do Município. Analisado apenas quanto à constitucionalidade e legalidade, sem analisar o mérito da propositura e seus aspectos técnicos, entendo que não há impedimento na tramitação do presente projeto. Esse projeto deve ser submetido às comissões de Constituição, Justiça e Redação, Obras e Serviços Públicos e Meio Ambiente, conforme artigo 62 e seguintes do regimento interno dessa Casa. É o parecer. Caçapava, 12 de maio de 2017. Emenda modificativa número 3 de 2007 ao projeto de lei complementar número 02. Modificada o artigo 4º, o artigo 23, o caput do artigo 33 e o artigo 38 do projeto de lei complementar número 02, que altera a redação da lei complementar número 254, de 5 de junho de 2007, que institui o Plano Diretor de Desenvolvimento do Município, que passa a ter a seguinte redação. Fica acrescentado o inciso X ao artigo 25 da Lei Complementar, com a seguinte redação: incentivo à implantação de cooperativas locais voltadas a atividades de horticultura e produtos orgânicos. Eu vou interromper só para esclarecer que esse foi um erro nosso, do Executivo, que nós tínhamos colocado a nomenclatura número 16, e o correto seria ter sido colocado a nomenclatura número 10, letra X. Então foi um erro do Executivo que o Legislativo colaborou fazendo a alteração. Artigo 23. Fica alterado o artigo 53 e seus incisos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, sendo revogados os incisos 8, 9, 10, 11, 12 e 13 da Lei Complementar número 254. Não, 18, 19, perdão, desculpe. 18, 19, 20, 21, 22, 23 da Lei Complementar número 254, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 53. São objetivos da política educacional neste município: universalizar o acesso ao ensino fundamental e à educação infantil na faixa etária de 4 a 5 anos. 2. Ampliar a oferta de atendimento à criança de 0 a 3 anos. 3. Promover e participar de iniciativas e programas voltados à erradicação do analfabetismo e à melhoria da escolaridade da população, com ampliação do atendimento na educação de jovens e adultos. 4. Ampliar gradativamente o atendimento em tempo integral nas unidades escolares da rede municipal de ensino. 5. Promover a manutenção e a expansão da rede pública de ensino de forma a assegurar o ensino fundamental e a educação infantil obrigatórios e gratuitos. 6. Criar condições para o acesso, a permanência e o sucesso dos alunos da rede municipal de ensino. 7. Assegurar a oferta da educação infantil e do ensino fundamental em estabelecimentos de ensino que atendam parâmetros nacionais de qualidade. 8. Promover regularmente, em parceria com o Conselho Municipal de Educação, fóruns, conferências, simpósios e seminários para discutir temas referentes à educação. 9.
construir, ampliar e reformar unidades escolares para ensino fundamental, educação infantil, conforme normas estabelecidas em legislação específica. 10. Assegurar a participação do Conselho Municipal de Educação, dos conselhos de escolas de associação de pais e mestres nos assuntos relacionados à educação. Assegurar a participação da comunidade escolar na elaboração, acompanhamento e avaliação do projeto político-pedagógico das unidades escolares. 12. Promover e assegurar as condições para que a formação continuada do corpo docente, técnico e administrativo da rede de ensino municipal. 13. Manter a oferta de transporte escolar, inclusive para os alunos do NID, Núcleo de Especialidades da Diversidade, que são atendidos no contraturno escolar, conforme a legislação vigente, com parceria financeira de entes federativos. 14. Requerer junto ao governo estadual o atendimento adequado à demanda local do ensino médio e do ensino profissionalizante. 15. Promover condições adequadas para o atendimento educacional especializado aos alunos com deficiências diversas, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. 16. Manter e ampliar a oferta de professores especializados de apoio para crianças com deficiência. 17. Incentivar e apoiar as implantações de cursos técnicos e universitários no município. 18, 19, 20, 21, 22 e 23 revogado. Artigo 33. Ficam acrescidas as alíneas A, B, C, D, E, F, G, H do inciso 1 do artigo 62 da Lei Complementar número 254, com as seguintes redações. O que aconteceu? Isso eu explico também. Foi um erro nosso, do Executivo também, que colocou a linha 2, e na realidade era a linha 1. Então, foi só para corrigir também um erro nosso, gráfico. Artigo 38. Ficam alterados o artigo 74 e seu parágrafo único da Lei Complementar número 254, que passam a vigorar com as seguintes redações. Artigo 74. O Plano Diretor de Desenvolvimento de Caçapava passa a vigorar a partir da data de publicação desta lei complementar, até que outra modifique ou revogue, estabelecida sua revisão a qualquer tempo, caso necessário, por encaminhamento de sua atualização pelo Executivo Municipal à Câmara Municipal, ou por meio de emendas do Legislativo, submetidas ao Executivo. Num caso ou noutro, a Câmara deverá revê-lo em ato de aprovação de alterações eventuais, desde que cumpridas as mesmas exigências na aprovação deste Plano Diretor de Desenvolvimento. Parágrafo único. O poder público deve promover contínua e sistemática avaliação quanto aos cumprimentos das diretrizes e metas estabelecidas neste Plano Diretor de Desenvolvimento. Também, só recapitulando, foi discutido esse tema porque havia sido suprimido explicitamente o termo do Legislativo e estava implícito. Então, para ficar objetivo, agora se colocou por encaminhamento de atualização do Executivo à Câmara Municipal ou por meio de emendas do Legislativo. Então, só para explicitar isso com mais veemência. Plenário vereador Fernando Navas, 22 de maio de 2017. Gostaria de ressaltar que os 10 vereadores assinaram, para mostrar a coerência e a coesão no sentido de consertar o que estava errado e de outras proposituras. Então, mostrando uma coerência e uma coesão. Acho que isso é um ponto muito forte que a gente deve ressaltar aqui, valorizando o trabalho dos nobres vereadores. Então, os 10 assinaram. A partir de agora, existem emendas específicas de cada vereador, que eles vão fazer pessoalmente para esclarecer vocês. Muito obrigado.
Fica franqueada a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de 5 minutos. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereadora Elizabeth. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, povo aqui presente. Senhor presidente, quero explicar a minha emenda aditiva do projeto de lei complementar número 2 de 2017, no qual fica incluído o parágrafo 4º do artigo 36 do projeto de lei complementar número 2 de 2017, que dispõe sobre o Plano Diretor de Desenvolvimento do município de Caçapava, com a seguinte redação. O artigo 36. O poder público municipal coibirá expressamente a venda, comercialização de lotes e áreas em locais classificados como clandestinos, irregulares, sem a aprovação prévia do município, identificadas na planta número 10 ZEIS, através de instalação física de placas de identificação do congelamento do local, e também deverá dar publicidade destes atos em meio de comunicação local e regional. O objetivo, senhor presidente, da minha emenda é que nós vamos conseguir, através dessa emenda, dar uma segurança para a população quando ela for comprar um terreno, né? Ela vai estar assegurada de que o terreno que ela está comprando não é um terreno irregular. Por quê? Hoje, a Prefeitura Municipal, ela não disponibiliza mais o emplacamento, né? A certidão para ligação de água, de energia. Então, isso impossibilitou, e foi muito bom, tá? No meu pensar foi muito bom, porque já inibiu um pouco essas compras de terrenos clandestinos, de lotes irregulares. Então, a minha emenda ela vem nesse sentido, para que a população, quando for comprar o seu terreno, ela vai averiguar que realmente o terreno dela pode estar regularizado na Prefeitura Municipal e que ela terá o direito da sua certidão para poder fazer ligação de energia, de água e demais. São essas as minhas considerações. Nós não estamos no debate, então, mas eu gostaria de ressaltar, muito bem lembrado pela vereadora. Acho que assim, falo por uma experiência própria, assumindo mais uma vez, como quem acompanhou o processo sabe, nós pecamos muito no que diz respeito à publicidade. O poder público não tem atuado com eficiência no sentido de transmitir para a sociedade os fatos e deixar isso explícito para que as pessoas tenham conhecimento. Então, acho que o que a vereadora colocou vem fazer um puxãozinho de orelha, né, no sentido de fazer essa publicidade, mas muito bem colocado, no meu ponto de vista, pelo menos. Mas cabe a todos aqui fazer essa avaliação, principalmente aos vereadores. Mas gostaria de fazer esse comentário. Agradeço. Presidente, Alexandre aqui. Posso? Por favor. Agora tá bom, né? Eu só quero observar que a planta 10 ela não é
ela está caracterizando todas as áreas no município que nós entendemos como passível de regularização. Não necessariamente que tenha a condição de clandestinidade. Por exemplo, Caçapava Velha. São núcleos urbanos já muito antigos e pré-estabelecidos e que não houve a efetiva regularização. Então ela engloba áreas irregulares, áreas clandestinas no passado, mas já com atualmente já com núcleo habitacional. Então ali está o todo. Acho que a gente tem que, de certa forma, observar que, por exemplo, eu não vou sair colocando Caçapava Velha, ela está como um todo contemplado, até a pedido de um dos vereadores, mas ela não é uma área clandestina, muito pelo contrário, né? Ela é uma área totalmente regular, mas precisa ser feita a regularização fundiária para dar continuidade nesse sentido. Então, só esse ponto que eu acho que talvez tem que ser observado, que não é a planta toda, todas aquelas áreas que são irregulares ou clandestinas. Irregulares talvez, ou passível de regularização fundiária. Mas muito bem observado, viu, vereador? Me permite, senhor presidente, só mais uma observação, senhor Alexandre. Nós acho que devemos ter 79 bairros que não são regularizados. Ali agora nós estamos com 93. 93 localidades, certo? Então, essa emenda, ela vai até inibir que surjam mais bairros, mais locais clandestinos. Então, este é o objetivo, para que inibe, que a partir daí, né, do novo plano diretor, não venha surgir mais terrenos, né, irregulares ou clandestinos na nossa cidade. Sem dúvida, é fundamental. Sem o congelamento, fica impossível de se regularizar qualquer local. Começa a se fazer um projeto, daqui a pouco você, quando volta lá de um tempo após, com todo o projeto pronto, ele está diferente. Então, realmente, o congelamento é importante. Obrigado. Continua franqueada a palavra aos senhores vereadores. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, fica franqueada a palavra ao público presente pelo prazo de 5 minutos. Com a palavra o senhor Francisco Carlos Ventura. Alô. Posso? Por gentileza? Senhor presidente, posso? Por favor. Prefiro ficar aqui, não de costa para ninguém, com sua vossa permissão. Ok? Boa noite, pessoal. Lúcio, senhor presidente, nobres vereadores. Gostaria só, senhor presidente, na verdade, fazer uma leitura e fazer um pedido. Tá? Eu acho que esse é um momento importante, um momento bastante importante. Pode-se dizer que na história de Caçapava, 7h30, já fizemos a história, podemos dizer que então isso também é uma grande história. Só vou fazer uma pequena leitura para não tomar o tempo. Constituição da República Federativa, obrigado, do Brasil. Artigo 1º, no seu parágrafo único, doutor. Todo o poder emana do povo. Tem uma vírgula aqui, né? E acrescenta que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Ok? No segundo artigo, são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo
Marcos, e o judiciário. Aqui vem o pedido. Nós somos confeccionados de história, né? Meu pai e minha mãe se encontraram, se amaram, me criou. Encontrei minha esposa, casei, gerei filhos. Isso é história. Então, isso que acontece hoje, que já tem acontecido nas 4 consultas do Executivo, há algumas semanas atrás, que está se completando e concluindo na segunda audiência aqui, é história. Isso é história. A nossa mediocridade não nos permite ver, pela correria do dia a dia, pelo trabalho, pela dificuldade, que nós fazemos a história. Então, isso é história. Isso vai ficar marcado, né? Quando a gente estiver lá velhinho lá na frente, a gente vai lembrar dessa ocasião, que é uma cidade que já está vindo com certos abandonos, que não é só agora o problema, não é só de agora, né? Não é X, Y, mas que já está vindo. Num determinado tempo, nesse período, nós esquecemos de algo que é justamente isso: fazemos a história. Um pedido, nobre presidente, meu chefe de imediato, diretor, olhem carinhosamente para essa época, para essa situação, para esse plano, para esse empenho da casa completamente cheia, para o empenho que foi na segunda-feira, que eu tive o prazer de estar aqui e ver, que foi justamente a harmonia. Nobre vereadora, estava aqui também, né? A harmonia. Não foi uma audiência, uma sessão, foi assim, um encontro de exposições, de situações, de anseios, que se conclui hoje. Então, de todo o coração, como caçapavense que sou, filho de João Ventura, preparador mecânico do Roberto Eduardo Li, que tocou aquele Museu Paulista de Antiguidade Mecânica, que foi uma página de história muito grande para Caçapava. Um pedido eu faço: olhem com carinho para essa situação, para esse plano. E se todos estiverem de acordo e realmente for por benefício do município, aprovem. Obrigado em nome de um cidadão caçapavense por essa participação e por essa possibilidade de estar presente. Senhor presidente, obrigado. Ô, Chico, eu tenho a liberdade de chamar de Chico, né? Pelo que você falou do SESI 30 aqui, a sua folhinha veio em uma forma de pergunta, né? A harmonia entre os poderes. Você pode ter certeza que nesse mandato há harmonia sim, tá? Eu posso te garantir que esse projeto chegou nessa casa muito polêmico, né? Com muitas dúvidas. E depois de muitas reuniões nessa sala, com todos os vereadores, com os representantes executivos, nós esclarecemos todas as dúvidas. Eu tenho certeza que o melhor para a cidade está aqui. E você pode ter certeza que nós todos estamos empenhados para que a gente trabalhe para aprovar esse projeto no dia que vier. Cada um vai ter a sua decisão aqui, mas que foi muito trabalhado, foi, né, Marcos? Posso falar com o Alexandre, com o Marcos aqui, com os vereadores. Foi várias reuniões, várias emendas que estão sendo feitas na educação, né, vereador Marcelo? Coisas que a gente já vem brigando desde o outro mandato, né, para que não aconteça nessa cidade, coisas que não devem acontecer. E hoje nós estamos, por isso que nós fizemos essa emenda, para melhorar sim o projeto. E tem muita harmonia hoje entre os poderes, sim. Tá bom? Valeu. Não tem como não falar, porque a gente fica até de verdade emocionado, né? É uma satisfação, uma coisa. Calma, que a gente também ainda está no começo. Também não vamos pôr o carro na frente dos bois. Acho que prudência sempre é muito importante. Mas eu acho que esse entendimento que está sendo plantado, essa semente que está sendo plantada aqui na cidade, é um sinal de um novo tempo e a oportunidade que a gente tem de não cometer os mesmos erros. Todos nós, se tivermos a humildade e a autocrítica, temos a chance de ser melhor. É simplesmente isso.
errar todo mundo erra. Quem sabe a gente erre menos. E eu acho que um ponto importante também de ser ressaltado é que esse consenso que está sendo construído, ainda está sendo construído, englobam outras pessoas que infelizmente hoje não estão presentes, mas outros secretários e tudo mais. E a gente vê hoje, na realidade, o intuito de ver Caçapava como foco, né? Não a minha vontade ou a outra, colocar Caçapava em primeiro lugar. Então acho que é nesse mérito que todos aqui estamos caminhando. E ver que todos aqui têm essa boa vontade, acho que já é um grande ganho, né? Então, que isso sirva de exemplo para, sinceramente, para essa nossa nação, que hoje está num momento caótico, né? Que uma pequena cidade do interior de São Paulo possa multiplicar essa energia positiva, essa energia construtiva, para algo que construa o país, porque nós estamos num momento que não cabe mais o eu ou o que eu acho, né? Mas sim o que nós achamos, o que tem que ser de todos. Então é um desabafo, mas eu agradeço a vocês. Muito obrigado. Com a palavra o senhor Jorge Luiz Rodrigues de Araújo. Ficou melhor? Vamos ver. Agora ficou melhor? Tá. Então, foi falado no ofício do seu prefeito municipal, cidade com mais de 20 mil habitantes. Não foi falado que cidade com menos de 20 mil que está em região metropolitana. E também sobre a emenda aditiva, isso vai ser objeto de comentário no final. Mas voltando para o microfone, eu fiz a pergunta, dia 22, qual é a data que foi publicado o edital pela Câmara Municipal sobre a audiência pública de hoje e anterior, e se ela foi publicada antes do dia 8 de maio. Estou repetindo porque ela não foi respondida na forma precisa, já que a pergunta é objetiva, precisa de uma resposta objetiva também. Quero fazer algumas considerações sobre o que o governo federal publicou. O item 15 fala que a resposta tem que ser fornecida imediatamente. Então, cada um que perguntar aqui, diz o governo federal que a resposta tem que ser feita de forma imediata. E qual a consequência quando a administração pública não faz a resposta imediata? É sinal que o projeto não está em condições ainda de ir ao plenário para votação. E que ele usa a expressão, eu vou dizer aqui a expressão porque está no governo federal, pronta entrega. Então, cada pergunta feita aqui tem que ser feita de pronta entrega, é a expressão de lá. E quanto ao pedido de publicação de edital, ele é feito, agora eu vou ler os artigos mencionados aqui, perdoe pela leitura. O pedido de informação ou publicação de edital é feito com base nos artigos 7º, parágrafo 4º, que tem referências de medidas disciplinares, o artigo 10, que trata da legitimidade do pedido de informação, o artigo 11, que trata do acesso imediato do prazo, e o artigo 32, parágrafo 2º, que trata da improbidade administrativa, no caso das perguntas não serem respondidas. Repito que o governo federal determina que a resposta tem que ser feita imediatamente. E esse projeto teve emendas modificativas, tanto pelo Legislativo quanto pelo Legislativo. Agora, a pergunta é dirigida ao Legislativo. O Legislativo pode fazer modificação depois que o Conselho da Cidade votou? Essa é a pergunta que depois eu vou responder. E ao Executivo,
O Executivo pode também apresentar medida ou alteração depois que o Conselho da cidade aprovou alguma medida pelo Legislativo ou pelo Executivo. Teve mudança estrutural, mudou algum conceito, mudou alguma definição, repito, o governo federal determina que a resposta tem que ser feita de forma imediata. E por último, antepenúltimo, esse projeto vai para parecer na votação. E como é que é feito o parecer geralmente aqui? O presidente diz à primeira secretaria para informar os pareceres. E a primeira secretaria informa assim: o parecer é favorável, diz o nome da comissão. O parecer é favorável. O parecer da comissão, ele tem 3 incisos: artigos 75 e 76 do Regimento Interno. E determina também que fale sobre a conveniência e a oportunidade do projeto. Então, e pelo que se vê, o que se ouve, não tem esses 3 incisos. Então, no parecer da comissão, quando na votação da sessão extraordinária. Espero que a primeira secretaria também se manifeste. E por último, agora sim, o governo do Estado publicou o decreto 59.263, repito, 59.263 de 2013, que trata da área contaminada, que o município já confessou não ter condição de fazer. Mas, pelo menos, o plano diretor vai ter um mapa para indicar a área contaminada. É só isso, e eu espero a resposta imediata, conforme está o governo federal. Muito obrigado. Senhor Jorge, a questão da publicidade, a gente tem que entender que esse projeto ele foi deliberado nessa casa no dia 4 de maio. E nós temos regulamentos para seguir, que é a publicidade, tem que ser publicada no jornal, tudo que nós temos hoje um contrato com um único jornal na cidade que está dentro das condições de receber essa publicação de edital. Na primeira sexta-feira que o jornal saiu, a publicidade estava lá, o edital estava lá. Não tinha como a gente publicar antes ou depois. Ele foi publicado no dia 4 e a primeira sexta-feira. Foi dia 12, né? São 10 dias antes, né? São no mínimo 7 dias e nós levamos 10 dias. Então nós respeitamos o tempo. Ele ficou publicado 10 dias e a lei manda que fique publicado o regimento interno. A questão das emendas, como o senhor falou, que a modificativa que foi apresentada aqui pelo Executivo e pelo Legislativo, na verdade, pelo Executivo foi apresentadas emendas aditivas, que é o único emendas que o Executivo pode apresentar. O Legislativo, ele pode apresentar emenda modificativa, sendo que não cabe mais ao Executivo, depois que ele manda o projeto para casa, ele não pode mais modificar o projeto. Então, é para isso, senão não teria sentido essa audiência pública. Se o projeto passou pela Comissão de Cidade e eles aprovaram, então não tinha sentido de ter audiência pública para nós. Por que é a audiência pública? Qual o sentido de ter uma audiência pública? Só terminar. Então, a gente segue o que está no regimento e na lei. A lei permite. Então, como ele falou, como nós íamos votar algumas coisas erradas que o Executivo mandou para nossa casa, redação errada, artigo que não existia no projeto, então eu não votaria, porque se eu atentei que tinha alguma coisa errada, eu não votaria, se eu não pudesse modificá-la e consertar aquele erro. Daí eu finalizando, eu dou a palavra para o senhor de novo. Então, o que o senhor entenda que a lei federal determina, mas o projeto entrou dia 4, nós temos até o dia 5 a validade dele. Nós estamos fazendo tudo para que a gente ajudar o Executivo, porque sem plano diretor uma cidade não funciona.
Então, às vezes, o senhor pode entender que a gente não esteja agindo dentro da lei, dentro do que manda, mas a gente está fazendo o possível para fazer isso, para que a gente não, para que a cidade tenha um plano diretor, para que a gente possa trabalhar da melhor forma. O que eu posso responder para o senhor é: a publicação foi feita imediatamente após nós recebemos o projeto, e ficou 10 dias. O nosso regimento diz que são 7. E as modificações, se nós não pudermos consertar pelo menos as coisas que o próprio executivo falou que estava errado, que eles mandaram errado, ninguém aqui votaria uma coisa que a gente tivesse consciência que estava errado. E por isso essa emenda modificativa parte de nós e a aditiva do executivo. E é só isso que eu tenho para falar para o senhor. Se o senhor quiser, o senhor fica à vontade para... Foi depois, foi do dia 12. Tá, foi no dia 12. Presidente, eu posso fazer um complemento, por favor? O regimento interno da Câmara, aqui no artigo 146, diz: emenda é a proposição apresentada como acessória de outra. Parágrafo 1º. As emendas podem ser supressivas, aditivas e modificativas. 1. Emenda supressiva é a que determina a supressão de artigo, parágrafo, inciso, a linha ou item do projeto. 2. Emenda aditiva é aquela que acresce artigo, parágrafo, inciso, a linha ou item de projeto. 3. Emenda modificativa é aquela que modifica no todo ou em parte a redação, artigo, parágrafo, inciso, a linha ou item do projeto. Parágrafo 2º. A emenda apresentada ao outro denomina-se subemenda. 3º. As emendas e subemendas recebidas serão deliberadas, discutidas e aprovadas. O projeto será encaminhado à Comissão de Justiça, redação, para ser novamente redigido na forma de aprovação com regimento final. O mais importante, artigo 147, os substitutivos, emendas e subemendas poderão ser apresentadas em qualquer fase da discussão do projeto original e serão encaminhadas à comissão para parecer, salvo deliberação em contrário tomada pela maioria dos vereadores presentes. Aqui fica claro que pode ser a qualquer tempo dentro do processo. O artigo 149, que aí fala do executivo, fala: a mensagem aditiva do chefe do executivo para fins de tramitação regimental será equiparada à emenda aditiva, que somente pode acrescentar algo ao projeto original e não modificar sua redação, suprimir ou substituir no todo ou em parte algum dispositivo. Então, perfeito. O executivo cabe realmente somente ao aditivo, foi o que nós fizemos, adicionamos apenas algumas leis, e todos os modificativos e substitutivos foram feitos pela Câmara, pelo Legislativo. Acho que fica bem claro aqui. Ok? O regimento da casa aplica-se a todos os projetos que entram nessa casa. No artigo 140, que é todo projeto de lei complementar, ele fala que tem que ser para a realização de audiência pública, todos os trâmites falando exatamente disso. Artigo 140, que é a subseção 2, que fala dos projetos de lei complementar. E o nosso plano diretor é um projeto de lei complementar. Então ele dá todo o trâmite do artigo 140 até até relativamente longo, até o 141. O artigo 140 como um todo fala exatamente de audiências públicas e dá todo o rito a ser seguido. Eu gostaria de... Só para também, como foi questionado o Executivo, eu gostaria de fazer a resposta prontamente. Acho que no que diz respeito à emenda já ficou esclarecido. E a outra pergunta era, Executivo, se ele mudou algum conceito, né? A pergunta objetivamente se havia... quando o Executivo propôs a ampliação, na realidade, da quantidade de ZEIs, o conceito nem se questionou, foi simplesmente a quantidade. Então, não houve nenhuma alteração de conceituação. Até para fazer um esclarecimento, que acho que é saudável aqui,
quando se falou de construção de entendimento, inclusive alguns vereadores e eu presente, nós fomos até o Ministério Público questionar algumas dúvidas que existiam quanto ao plano diretor, e ele sanou as dúvidas e questionou isso e colocou isso para todos os vereadores e para nós do Executivo. O mais importante é cumprir o rito. Então nós estamos rigorosamente cumprindo o rito. A nossa maior preocupação é cumprir o rito para que todos tenham o direito de falar, todos tenham o direito de se pronunciar e que isso traduza efetivamente o entendimento de todos. É lógico que eu também não tenho ambição de que haja consenso entre todos, mas que todos tenham a oportunidade e todos os ritos sejam cumpridos, inclusive com a anuência do Ministério Público, que é muito importante ressaltar isso daí. Não sei se eu respondi suas perguntas. Muito obrigado. E a última questão mesmo sobre o assunto é que, certo ou errado, nós estamos seguindo o regimento interno da casa, que isso a gente não pode deixar de cumprir. Então, se tem alguma coisa errada, nós temos que verificar no regimento interno da casa e tomar as providências de consertar, de arrumá-lo para se fazer da melhor forma. Com a palavra, o senhor Igor Hemning. Vamos lá, boa noite. Meu nome é Igor Hemmings, eu sou assessor parlamentar do vereador Jorge Teixeira. Infelizmente ele não pôde estar aqui hoje, por motivos pessoais. Pediu que eu viesse publicar aqui na audiência pública, transmitir e conversar com os senhores sobre as emendas do vereador. Bom, a primeira emenda aditiva que nós propomos foi no artigo 44. Na verdade, nós gostaríamos de inserir o inciso 34, teria a seguinte redação: realização de projetos, eventos e pesquisas científicas que visem a restauração e recuperação de ecossistemas modificados. Então nós gostaríamos de incluir o inciso 34 no artigo 44. Não, o senhor só torna público, só lê as emendas para tornar público, né? E depois ela vai para as comissões e para a procuradora analisar tudo. Só torna público ela na audiência pública, tá? Ok, vamos lá então. Também inclui o artigo 63, no capítulo 3º, da promoção social e cidadania. Ele é uma emenda aditiva, então o artigo 63 desse capítulo 3º teria a seguinte redação: as atividades de promoção da cidadania serão desenvolvidas em articulação com os demais órgãos dos poderes públicos municipais, estaduais e federais, bem como com instituições privadas de caráter social e organizações sociais sem fins lucrativos, buscando ampliar e aperfeiçoar a condição de pessoa que, como membro de um Estado, advém de gozo dos direitos que lhe permitem participar da vida política. Também o inciso 8º, também uma emenda aditiva no artigo 57. Teria a seguinte redação: no artigo 57, o novo inciso 8º: assegurar a participação do Conselho Municipal de Esportes nas decisões e avaliações da demanda municipal. Aqui já começa a emenda aditiva, são duas. Então ficaria modificado o caput do artigo 57, em seu inciso 4º. Então o artigo 57 teria a seguinte, uma nova redação: a política municipal de esporte, recreação e lazer tem como fundamento a promoção de ações que possibilitem a utilização do tempo livre, a prática esportiva, a melhoria e conservação da saúde por meio da atividade física e da sociabilização, tendo como diretrizes gerais
Então, acrescentaria-se e modificaria o artigo 4º, pois nesse artigo atual tem dado o nome a uma secretaria que é inexistente hoje. Então, a gente acrescenta-se às secretarias, às nomenclaturas das secretarias atuais. Então, o inciso 4º seria promoção de programas especiais em conjunto com a Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social e Secretaria Municipal de Saúde para a saúde do idoso, dos portadores de necessidades especiais e demais setores vulneráveis da comunidade. Também uma emenda modificativa do inciso 26 do artigo 44 também. Aqui, na verdade, acredito que tenha sido um erro de digitação do Executivo, que no artigo 44, no inciso 26, estava escrito respeitar o plano de manejo. Então a gente modificou e colocou respeitar o plano de manejo da área relevante da Serra do Palmital e Vida Silvestre. Bom, então essas foram as alterações aí do vereador Jorge e eu vim aqui dar publicidade a elas. Muito obrigado. Já que eu teci comentários sobre as outras, não posso me furtar de salientar o belo trabalho do vereador, tendo em vista, até mais um puxão de orelha para nós do Executivo, vou dividir com o Ney aqui presente, que não teve nenhuma propositura do Executivo no que diz respeito ao esporte. Então aqui, mais um puxão de orelha para a gente aqui do Executivo, e ressaltar o trabalho do vereador aí em estar atualizando, porque às vezes é uma questão até de termo, que já está desatualizado 10 anos, né? Então, gostaria de parabenizar também a iniciativa. Não tendo mais inscrição de nenhum munícipe, algum vereador ainda quer comentar mais alguma? Eu agradeço a todos que vieram discutir sobre o plano diretor hoje e uma boa noite a todos.